Caríssimos irmãos e irmãs, vocês aqui presentes, vocês que nos acompanham através da internet, a partir de suas casas ou de outros locais. Como dizíamos no início dessa celebração, Patativa não é uma figura humana como outra qualquer. E nesse outra qualquer não tem nenhuma depreciação a quem quer que seja. Mas é preciso que nós digamos aquilo que precisa ser dito. Patativa é uma figura seminal. É a inspiração personificada, por assim dizer. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, nós percebemos que eles são todos figuras arquetípicas, representativas, ilustres de todos nós, os comuns dos mortais. E quando nós os olhamos de perto, percebemos que aquilo que eles fazem é, via de regra, aquilo que nós fazemos. Aquilo que eles já conseguiram alcançar de bom e que nós ainda não, é algo que nos arrasta, que nos inspira, que nos desafia a que também cheguemos lá, mais adiante, onde eles chegaram. Então, olhando para Patativa, nós enxergamos especialmente os valores nordestinos, os valores da nossa terra, da nossa região, de todos nós, que são diferentes dos valores de outras culturas, ainda que todos sejamos igualmente brasileiros. Nunca devemos separar, nunca devemos misturar, mas sempre devemos diferenciar. O que é diferente, e tem que ser valorizado na sua unicidade, na sua distinção, na maneira única e particular com que se apresenta. Então, que valores são esses, afinal, para os quais Patativa do Assaré nos aponta com tanta propriedade? Fiquemos com alguns deles. O primeiro, Patativa soube como ninguém valorizar a sua casa, a sua terra, a sua gente, a sua lida, o seu trabalho. Era um homem caseiro, por assim dizer, da família, da sua serra, do seu Assaré. Vez por outra, nós ouvimos as palavras da boca dele. Porque, afinal de contas, a melhor terra do mundo é a nossa terra. Ele tinha essa visão global, mas uma ação muito localizada. Era alguém que sabia de tudo aquilo que o mundo experimentava, mas sabia que essas coisas todas se concretizam na particularidade do seu povo, da sua vizinhança, da sua comunidade próxima, do povo da sua intimidade. E se a gente não faz lá onde a gente vive, não adianta desejar fazer em qualquer outra parte, numa dimensão maior, mais ampla, porque não vai conseguir. Patativa, portanto, é alguém que fincou raízes profundas na sua terra e por isso desabrochou, cresceu e pôde produzir muitos e bons frutos. Era um homem comprometido com as suas origens, ou seja, um ser humano excepcionalmente original. Como essa palavra nos faz falta hoje, porque infelizmente a maior parte de nós nasceu original e por alguma razão, algum desvio, tornou-se cópia com muita facilidade. Nos massificamos, abrimos mão do diferencial que cada um é chamado a trazer consigo. Atualmente, por exemplo, há muitos brasileiros, e vimos isso em reportagens diversas nesses últimos dias, que pagam até R$150 mil para que seus filhos nasçam nos Estados Unidos. Se Patativa estivesse lá e, eventualmente, a sua esposa Belinha estivesse grávida, a ponto de ter um filho, ele arrumaria dinheiro ou qualquer coisa para
trazer esse filho para nascer na sua terra de preferência. A inversão de valores, e que a gente percebe o quanto isso nos fala, o quanto isso é contundente, o quanto isso nos ensina e nos desafia prontamente. Isso nos mostra até que ponto nós chegamos a nível de desenraizamento. Estamos perdidos dentro de nós próprios. Mas, se por um lado Patativa soube como ninguém valorizar a sua terra natal, por outro lado, ele se sentia totalmente à vontade em qualquer lugar onde ele estava, mesmo longe de casa e em meio a eventuais estranhos. Patativa estava muito à vontade. Ele bem sabia, na sua inteligência intuitiva, que o melhor lugar para se viver é o lugar onde nós vivemos. E essa é de uma grandeza sem igual. Não existe um lugar estranho. Toda terra é nossa terra. Toda casa é nossa casa. Todo tempo é nosso tempo. Todas as pessoas, por mais estranhas e diferentes que nos pareçam, são a nossa família, irmãos e irmãs nossos, porque filhos e filhas do mesmo Deus, do mesmo Pai. Afinal de contas, não existe um lugar superior a outros lugares, mais importante, mais sublime, maior do que os outros. Toda terra tem suas limitações e tem suas grandezas. O que existe é um modo sagrado, um modo superior, um modo divino, um modo justo, ético, correto da gente pisar em todos os lugares. É o ser humano que, ao fim e ao cabo, sempre faz a diferença. Segunda característica que vale a pena realçar na figura de Patativa, enquanto um representante ilustre de todos nós, nordestinos e nordestinas, é que ele foi um homem indubitavelmente simples e voluntariamente pobre. Eu gosto de realçar essa palavra voluntariamente. Ele sabia que rico não é aquele que tem mais. Rico é aquele que pode dispensar mais. Andar pela vida mais leve, porque dessa vida nós não levaremos absolutamente nada. E o que levamos não ocupa espaço, porque carregamos na nossa interioridade, no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma. Ele poderia ter sido rico, nós sabemos disso, mas não foi por opção e por coerência àquilo em que acreditava piamente. Portanto, o seu estilo de vida, pobre, simples, despojado, austero, sem excessos, sem sobras, sem vaidade, foi uma escolha sua. Aliás, a verdadeira opção é quando você escolhe uma coisa podendo ter escolhido outras, e você ficou com aquela. Foi o que aconteceu com Patativa. Quando eu escolho um caminho, porque não tenho outros caminhos, não é opção. É precisamente falta de opção. Eu sou levado a fazê-lo. Disseram-me uma vez que um discípulo chegou para o mestre muito bem intencionado, depois de caminhar com o mestre já por muitos meses e entrar no noviciado, e ele disse: mestre, eu decidi que quero ser pobre, vou fazer a opção pela pobreza. E o mestre olhou para ele fixamente e perguntou-lhe: e você tem muita riqueza, até agora conseguiu amealhar muita coisa? Disse, não. Então não é opção sua. Você é pobre, não precisa fazer escolha. A pobreza é que já lhe escolheu. Se você quiser de fato fazer opção pela pobreza, saia do monastério, vê se consegue juntar alguma riqueza, fique rico o máximo que você puder, honestamente, é claro. Aí depois, se ainda tiver o desejo de viver pobremente, vem aqui e nós voltamos a conversar.
Patativa poderia ter o mundo aos seus pés do ponto de vista da materialidade. Entretanto, não o quis. Por diversas vezes, repetidas vezes, a vida inteira, o tempo inteiro, ele fugiu dessa possibilidade, porque não acreditava nela como uma possibilidade para todos os seus irmãos. E aquilo que a gente não consegue ver distribuído de maneira mais ou menos equitativa para todas as pessoas, a gente não gosta tanto de ter como um privilégio só da gente. Terceira característica importante: Patativa era um sofredor, como um todo nordestino. Era um sobrevivente, um resistente, um forte, um resiliente. Essa palavra que nós gostamos muito de pronunciar nesses nossos tempos. Como dizia o ditado, o nordestino é, antes de tudo, um forte. Apesar de analfabeto, pelo menos não letrado, como nós entendemos os homens e as mulheres de letra e de cultura, doente, cego, idoso, viúvo, sozinho praticamente, ele encarna exatamente essa realidade de alguém que jamais utilizou as suas limitações, sua doença, suas dificuldades, seus problemas, sejam existenciais, sejam conjunturais, como desculpa ou como justificativa para não viver bem, para não ser feliz, para não fazer de forma determinada aquilo que tem de ser feito, para deixar de crescer, de agregar, de somar, de evoluir. Ao contrário, as limitações da vida foram para Patativa um estímulo, um desafio a mais, um convite à superação o tempo inteiro. Ele encarna aquilo que pregava Martin Luther King, que sofreu muito perseguição, e os seus adeptos, quando o encontravam na rua, diziam: mestre, nós estamos orando a Deus por você, para que você se livre dessas perseguições todas, desse sofrimento todo, porque tudo isso é muito injusto. E o Martin Luther King olhava para os seus interlocutores e dizia, com muita propriedade e convicção: não peço a Deus para me livrar do sofrimento, eu tenho que passar por aquilo que tenho de passar. Peçam a Deus, e essa é a oração verdadeira e desejada, para que eu seja capaz de suportar e de superar meu sofrimento pela capacidade de sofrer. Que eu seja capaz de estar de pé frente às pancadas todas que a vida eventualmente tem para dar contra mim. Patativa é um lampejo dessa verdade. Aliás, não importa como estamos, enquanto estivermos vivos, a vida sempre espera algo de nós, ainda que seja o nosso sofrimento. E às vezes o sofrimento que nós temos, deitado numa cama, quase mortos, sem mais nos movimentar, o sofrimento que nós temos quando estamos sozinhos, isolados, abandonados, quando ninguém nos procura para conversar uma palavra sequer. O sofrimento que nós temos quando fizemos tantos e cometemos tantos erros, tantos desvarios na vida, e já não conseguimos ter paz pessoal e tranquilidade de alma. Às vezes esse sofrimento é a única forma que a gente tem de dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, continuo de pé, eu estou vivo, enquanto o Senhor quiser, eu estarei com o Senhor. O sofrimento é uma grande dádiva, uma grande bênção, que pode ser transmutada naquela concepção comum de algo horrível, de que nós temos de nos afastar e tomar distância o tempo inteiro. Quarta característica, Patativa é o sábio.
Ele lembra Jesus Cristo quando dizia: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos grandes inteligentes deste mundo e as revelaste aos pequeninos. Patativa está na categoria dos pequeninos de Deus. E nós sabemos que sabedoria é muito diferente de cultura. Uma pessoa culta, via de regra, é uma pessoa que tem muitos conhecimentos na cabeça, tem muitas informações consigo, mas a pessoa sábia é aquela que sabe o essencial, sabe o imprescindível, sabe aquilo que uma pessoa não pode deixar de saber. E é essa sabedoria que nós devemos buscar e almejar a cada dia da nossa vida. O sábio é, portanto, aquele que está atento, que escuta, está sempre aberto e disposto a aprender com tudo e com todos na vida. Aliás, o mundo é a nossa maior e melhor escola, uma verdadeira universidade. Cada lugar para onde nós vamos e onde chegamos é uma sala de aula. Cada pessoa com quem a gente se encontra, de perto ou de longe, é um mestre, é um professor a nos ensinar. Cada acontecimento, pequeno, médio ou grande, é um conteúdo, é uma matéria que nós somos chamados a aprender. A escola é o nosso mundo. E eu lembro aquela história que alguns de vocês certamente já conhecem, de uns topógrafos, engenheiros, que estavam na zona rural, no interior de Minas, estavam lá com aquela parafernália toda, medindo aquele lugar por onde deveria passar uma estrada grande, asfaltada. E aí chegou o matuto, o mineirinho, olhando, desconfiado, olhou uma vez, duas, três, eles apontavam, olhavam de novo, aqueles binóculos grandes, um tripé, e o mineirinho disse: o que é que vocês estão aí fazendo, por favor? E disseram: aqui nós estamos medindo para abrir uma estrada, passar uma estrada por aqui, para ver se de fato é o melhor lugar para isso. E o mineirinho disse: vixe, e precisa dessas coisas tudo, hein? Precisa, tem que ser com muita responsabilidade, a estrada é grande. Vocês aqui, quando abrem estrada, vocês não usam nada disso? Não, usam não. Aqui a gente pega o seguinte, pega um burro, dá uma lapada nele, e ele vai correndo por dentro do mato. Por onde ele passar, a gente passa com a estrada atrás, porque ele é sabido. O burro sabe que ali dá certo para passar. Então, se dá para passar, nós também passamos numa estrada. E aí o engenheiro perguntou: e quando não tem burro, o que é que vocês fazem? Aí nós chamamos o engenheiro. Essa sabedoria sorrateira, que quando a gente vai com o milho, ele já vem com a pipoca feita, com sal e com a manteiga. Patativa se encarna nessa sabedoria muito rasteira e muito sublime ao mesmo tempo, porque é fruto de uma atenção toda especial para com os eventos em torno dele. Quinto e último aspecto, Patativa, o missionário, põe o seu talento a serviço da comunidade, do mundo, da sociedade, das pessoas em geral. Porque o nosso desafio, eu e vocês estamos dentro disso, é descobrir o que nós sabemos fazer de melhor e fazê-lo não só por nós, mas pelo mundo inteiro. É no diferencial que nós crescemos e permitimos que os outros cresçam. Eu ofereço o que há em mim de diferente e que não há praticamente em ninguém mais, e acolho dos outros o que eles trazem de diferente e que eu não tenho comigo. E nessa troca incorrigível, crescem eles e cresço eu. Patativa fazia isso, naturalmente, porque o maior propósito da vida, não se esqueça, é prestar serviço. Quem não vive para servir, diz o ditado, não serve para viver. Se algum de nós, a cada dia perguntar: eu estou prestando algum serviço a alguém que não seja eu próprio e minha família,
com a qual eu tenho compromisso e obrigação, se a resposta for não, procure prestar algum serviço, pelo amor de Deus. Essa vai ser a nossa senha de entrada na eternidade. Porque quando alguém faz alguma coisa por ele ou pelos seus, está fazendo simplesmente a sua obrigação. Quando nós extrapolamos essa dimensão mais íntima, nós estamos fazendo algo que poderíamos não fazer, mas livremente escolhemos fazer. Pelo nosso bem, mas pelo bem de toda a humanidade. Inclusive, um dos sinais de que estamos amadurecendo na vida como seres humanos é quando nós deixamos de fazer aquelas perguntas que fazíamos quando éramos adolescentes, ou no máximo jovens, que era mais ou menos assim: o que é que a vida tem de bom para me oferecer? Onde é que eu posso aproveitar melhor a vida e crescer com ela? Onde é que eu posso puxar alguma coisa, trazer para mim, chupar para mim e melhorar, tirar proveito do mundo? Quando a gente deixa de fazer essa pergunta e passa a perguntar: qual tem sido a minha contribuição para com o mundo? O que eu terei deixado quando o meu tempo aqui na terra tiver acabado? Quando eu começo a fazer essa pergunta, eu percebo que sou um homem ou uma mulher maduros. Até então, não posso dizer nada acerca de mim. Então, Patativa é, por último, esse homem capaz, e eu peço a atenção de vocês para esse detalhe de Patativa, porque é algo que se espera de todas as pessoas, porém não de uma maneira comum, mas para quem tem olhos mais profundos e aguçados. Ele é um homem capaz de amor, de um amor leal, de um amor profundo, de um amor verdadeiro, de um único amor. Um dia, conversando com ele, quando lhe fiz aquela homenagem do tributo ao Patativa, que nós vamos cantar aqui na comunhão, e o entreguei em mãos lá em Assaré, eu lhe perguntei, diante dos reveses todos da vida, o que é que ele sentia mais, que ele lamentava mais ao longo dos seus anos. E ele prontamente me respondeu: a morte de minha Belinha. O fato de perder sua esposa, com quem teve 9 filhos. O verdadeiro homem, me permitam dizer, o macho, como nós dizemos que somos, o cabra da peste, o homem de verdade, com H maiúsculo, não é aquele que se relaciona com todas as mulheres do mundo, com todas as mulheres com quem pode se relacionar, que tem todos os casos e mais alguns, mas é aquele que é capaz de se relacionar e amar muitas e muitas vezes, por longos anos, uma única mulher, a sua mulher, preferentemente. Nós podemos até não admitir, mas todos nós admiramos uma pessoa assim. Todos nós. Alguém capaz de casar-se repetidas vezes com a mesma esposa e refazer seu matrimônio diariamente, atualizando, adaptando e renovando tantas vezes quantas forem pedidas, exigidas e necessárias. Aliás, aqueles homens que dizem amar muitas mulheres, na verdade não amam nenhuma, ninguém. São incapazes para o amor, incapacitados para isso. E aqui eu lembro da história que meu pai contava, daquela mulher que uma vez inventou de limpar a casa toda, tintim por tintim, detalhe por detalhe, até mesmo em cima do guarda-roupas, onde quase ninguém nunca limpa, diga-se de passagem. Botar lá um escadote, com escada grande, e saiu para limpar lá em cima. Quando chega lá em cima, ela se assusta, porque ela encontra um saquinho pequeno, transparente, com 20 caroços de feijão, feijão de arranca, e depois do lado um pacote com 30 mil reais em dinheiro, vivo. Ela espera o marido chegar em casa e diz: olha, que é aquilo ali em cima. Encontrei esses 20
caroços de feijão e esses 30 mil reais aqui do lado, à parte. O que é que significa isso? Você sabe explicar alguma coisa? Ela encontra esses 20 caroços e os 30 mil reais. Confronta o marido e o marido diz: não, é porque eu vou ser sincero com você, já que você descobriu, toda vida que eu tinha uma grande raiva de você, eu colocava um caroço de feijão lá em cima nesse saquinho. Ela ficou muito feliz, porque afinal de contas, já com mais de 50 anos de casamento, e só tinha 20 benditos caroços de feijão. Era muito pouca raiva ao longo de uma vida inteira. E ela disse: tudo bom, o feijão está explicado. E os 30 mil reais? Ele disse: não, é porque quando completava um saco eu vendia. O amor de verdade é mais forte do que a morte. E nenhuma divergência, nenhum conflito, nenhuma raiva, por maior que seja, por mais insistente, tem qualquer poder sobre ele. Que Patativa nos inspire o tempo inteiro, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. E que Deus seja por ele e seja por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.